Queria cumprimentar o senador Donizete, cumprimentar também a senadora Regina Souza, senadora do meu estado de origem. É um prazer estar aqui, inclusive. Queria começar dizendo que o debate de crise hídrica no semiárido ele já é um debate bem antigo, né? Na verdade, esse é um debate bem histórico. A gente queria, talvez, passar um pouco pela experiência que o semiárido tem hoje nessa perspectiva de convivência com esse fenômeno. Ali é um mapa comum, um mapa do semiárido, falando um pouquinho sobre a extensão do semiárido, o tamanho da população. Nós estamos falando de uma população considerável em relação à população brasileira, que envolve 9 estados, não apenas os estados do Nordeste, mas inclusive o Norte e o Vale do Jequitinhonha, lá em Minas Gerais. Seca é a única coisa que naquela região é possível prever. Euclides da Cunha dizia que se tem uma coisa que é previsível é a seca no semiárido. E aí é importante trabalhar basicamente esse dado. Nós temos uma seca que começou em 2010, ele deu uma melhorada em 2011, mas ele volta e a gente considera ele a partir de 2010 a 2015. Mas é importante dizer que da chegada dos portugueses aos dias atuais, assim, tem um registro de 72 secas, 40 anuais e 32 plurianuais, das quais uma é essa. E ali tem anos, tem algumas coincidências ali, inclusive, em relação a 82, 52, 32 e 2012, basicamente, são ciclos de 30 anos, estamos falando de grandes secas. É emblemático duas outras questões. É emblemático a gente está discutindo em 2015 a crise hídrica, quando em 2015 nós tivemos, inclusive, uma grande seca no Nordeste, uma grande seca registrada, inclusive, por Raquel de Queiroz, no livro chamado 15, né, que dá conta, inclusive, de quantidade grande de pessoas que morreram, ou seja, essa é uma situação bem triste. Esse é um quadro bem conhecido, ele retrata basicamente 3 secas. Aquele primeiro é uma seca que aconteceu em 1878, que uma página de um jornal chamado Besouro dá conta, inclusive, de retratar a parte do que significa a região, e a gente tem logo abaixo ali um trilho, um conjunto de pessoas mortas, parece ser de outro lugar, mas isso aconteceu também no Nordeste, isso é no Ceará, na região de Senador Pompeu, que diz que as pessoas parecem escapar da velha do Chapelão, então estamos falando ali da seca de 32, e ali em cima um retrato da seca que aconteceu em 79 e terminou em 83, que é inclusive um retrato do meu estado, do Piauí, né, de famílias que precisavam comer ratos para matar a fome. A revista Veja, lá em 93, dizia o seguinte, que o problema do Nordeste não é a falta de chuva. Tem que se considerar algumas questões, mas uma das coisas que se dizia era que a falta de infraestrutura. Pela quantidade de água que caía, se perdia 92% por falta de lugares para armazenar essa água. É importante dizer isso porque o semiárido hoje ele vive uma outra perspectiva, vive uma outra relação, e essa outra relação ela levou em consideração alguns elementos, que eu queria, inclusive, partir deles. Uma das situações é que as soluções, elas quase sempre estão no próprio lugar. Então, existe um esforço muito grande no sentido de encontrar grandes soluções, procurar saídas em outros lugares, e muitas vezes a solução está no próprio lugar. É importante reforçar isso. É importante dizer também que, muitas vezes, a solução ela é algo pequeno, simples, não é tão complexa, e a gente quer construir soluções que sejam mais complexas, mais caras, então é importante partir disso. Precisa se fazer um esforço imenso no sentido de identificar, e já existe no Brasil um conjunto de iniciativas, não apenas no semiárido, mas em várias outras regiões do país, iniciativas de solução simples para resolver, inclusive, situações de crise. A outra coisa é que a solução precisa ser para todas as pessoas. Não se pode fazer nenhum debate no sentido de dizer, olha, nós precisamos resolver o problema de 20%, de 30%, de 50%, de 80%. A crise hídrica ela é intensa, mas ela afeta muito mais em determinados grupos em detrimento de outros grupos. E a outra é que as pessoas não querem só assistir, elas precisam participar da solução. Acho que é importante, inclusive, trazer essa perspectiva para o Senado, valorizar, inclusive, essa audiência,
para esse debate, ou seja, as pessoas elas não querem simplesmente assistir o problema, elas também querem participar da solução. Aqui tem um conjunto de iniciativas em relação ao meio rural do semiárido, são cisternas calçadão, barragens subterrâneas, tanques de pedra, bomba d'água popular. Existem outras iniciativas como barreiro trincheiro, barraginhas, ou seja, existe um conjunto de iniciativas olhando para o semiárido. É importante, ali são números atuais, inclusive são números a partir da ação da ASA, a partir do programa da APOMC. Nós estamos falando, até o dia de ontem, de 578 mil, um pouquinho perto de 579 mil de cisternas de primeira água, 16 mil litros, isso construído exclusivamente na parceria da ASA, via APOMC, mas na parceria com os estados. O MDS, o Ministério tem falado de algo em torno de 1.100.000 tecnologias de captação de água de chuva no semiárido, né? Se a gente levar em consideração que dessas, algumas devem ser de polietileno, então nós estamos falando, de qualquer forma, de 850.000 tecnologias construídas no meio rural, e mais ali nós estamos falando de 88 mil tecnologias de captação de água de chuva para a produção de alimentos. E dados oficiais falam de 120 mil tecnologias construídas no semiárido. Nós estamos falando de uma população no meio rural de 1,5 milhão de pessoas. Então, nós estamos falando que desse 1,5 milhão de pessoas, 1 milhão tem água de beber e 120 mil tem água para produção. Isso tem um impacto significativo. E é isso que vai, inclusive, fazer com que a gente entenda por que é que não conseguimos visualizar imagens como aquela que a gente estava vendo anteriormente, de pessoas mortas, de relatos, inclusive, de pessoas saindo do meio rural, ocupando as grandes cidades, migrando na grande maioria. Nós vivemos no semiárido um processo inverso. Os últimos números do IBGE dão conta que nós vamos fazer um processo agora que a população começa a voltar para o semiárido. Então, nós estamos num processo de aumentar a população. O último censo, inclusive, já diz que o êxito do semiárido foi menor do que a média nacional. Então, a perspectiva é que no próximo você tenha, inclusive, um processo de inversão. Esses são números, nós fizemos um levantamento de 80 mil famílias recentemente no semiárido, aquele quadro de famílias que teriam sido abastecidas com carro-pipa. A gente acredita que esse número talvez seja um número bem próximo da realidade se a gente considerar 1 milhão de famílias. Então, se a gente considerar 1 milhão de tecnologias, possivelmente 50% delas tenham sido abastecidas com carro-pipa nesse período e a metade não. Esse número, por si só, ele não diz muita coisa, né, porque precisaria se discutir qual é a qualidade dessa água abastecida, por que é que só a metade recebeu, por que é que a outra não recebeu, mas a verdade é que hoje você tem uma malha hídrica, tá, okay, que permite que as populações rurais do semiárido não passem pelo que elas passaram anteriormente. Obviamente que discutir a questão hídrica não passa só por água de beber, ela tem uma perspectiva e um problema central que está associado à questão do saneamento básico. Então, existe uma lei nacional de saneamento básico, existe um decreto, inclusive, que regulamenta o saneamento básico, que trata, inclusive, de infraestruturas no meio rural. Acho que é importante. Aqueles são números dessa mesma pesquisa ali de abastecimento, que dá conta de que 7,15% não tem energia elétrica no meio rural, ou que 18%, quase 19%, não possui banheiro e 28% não possui fossa. Então, assim, isso impacta, obviamente, também na qualidade da vida dessas famílias. Mas, ao mesmo tempo, se a gente não tem essa perspectiva de uma grande seca ou de um grande sofrimento no meio rural, não significa dizer que a gente não tem esse sofrimento no semiárido. Acho que as apresentações anteriores aqui elas já dão conta disso. E onde é que ela é mais sentida hoje? Ela é mais sentida hoje nas grandes cidades, nas médias cidades e nas pequenas cidades. Ali, inclusive, é o registro de uma matéria que circulou ontem na imprensa, seca que atinge o Nordeste, chega aos grandes centros urbanos. E ali uma outra matéria que também circulou no mês passado, que dá conta que famílias sofrem com a falta d'água e a seca no Nordeste. E eu queria fazer o registro ali, na área urbana do município de Salitre, na divisa do Ceará com Pernambuco, os moradores só têm água se for comprada aí no valor ali basicamente de R$100. Nós vivemos uma inversão. A inversão é o seguinte: antes as pessoas saíam do meio rural para conseguir água na cidade.
Hoje, no semiárido, para conseguir água na cidade, você precisa ir para o meio rural, para dividir a água das cisternas, para dividir a água das tecnologias que ali estão. Eu queria, obviamente, dizer que no campo do meio rural, obviamente, o nível de infraestrutura hídrica que está colocado, de cisternas e um conjunto de outras, não dão conta de resolver o todo. É preciso fazer um conjunto de outras iniciativas. Mas hoje elas conseguem amenizar significativamente a situação no meio rural. E, por necessidade, possivelmente, a gente consegue ter no Brasil a única experiência de infraestrutura descentralizada de abastecimento humano, que é a questão das cisternas, né? Porque toda a nossa estratégia sempre foi a concentração de grandes obras. Então, quando a gente fala nos grandes reservatórios, mas possivelmente a gente precisasse discutir, para além dos grandes reservatórios, a gente precisasse discutir estratégias intermediárias que resolvessem problemas de comunidades, de municípios, que resolvessem problemas, inclusive, de regiões. E aí eu falo isso, ao mesmo tempo que eu falo isso, é porque eu quero dar um destaque para a questão do Atlas, produzido pela ANA. Inicialmente conhecido como Atlas do Nordeste, a ANA refez basicamente esse estudo para todo o território brasileiro. Então, está ali o Atlas, na verdade, ele tem proposta para 5.565 municípios, então já existe todo um esforço, tá, okay, de um conjunto de técnicos do governo brasileiro, organizados na ANA, com contribuição de várias outras áreas, que esse é um documento que a gente avalia que é um documento pouco tem se dado a importância e a validade que ele tem. Então, tem se tentado construir um conjunto de outras iniciativas, quando já existe um estudo para isso. Estudo, inclusive, que dá conta de diminuir a pressão sobre o Rio São Francisco, inclusive, ou sobre um conjunto de outras fontes. Eu queria só fazer um registro em relação ao Atlas. Ele diz o seguinte, tem uma anotação aqui, que 33% dos municípios do semiárido já estariam com suas demandas satisfatórias. 12% precisariam concluir obras para resolver isso. 7% são soluções que já foram definidas e precisariam concluir os projetos, inclusive vou iniciar esse projeto. 39% precisam ter seus sistemas de água bruta ampliados, ou seja, as fontes elas já existem, mas elas precisariam ser ampliadas com um conjunto de obras, com limpezas, com tratamento, basicamente disso. Estamos falando de abastecimento humano, e quando se fala de abastecimento humano é importante considerar 3 situações. A fonte em si, o tratamento da água e o transporte dessa água. Então, um dos grandes problemas que a gente tem é o transporte. Então, quanto mais perto for a fonte, quanto melhor for a forma de tratamento, quanto mais próximo das pessoas, e apenas 9% precisariam de novos mananciais. Isso com toda a crise que a gente vive, acho que é importante dizer isso. Então, requer uma política de obras de infraestrutura que não são tão caras, é importante, porque normalmente quando fala assim da ideia de que são obras muito caras, aqui tem uma situação, inclusive, do estado de Pernambuco, que é um dos estados que tem uma das maiores deficiências hídricas, apontadas, inclusive, pela própria ANA, e que é possível suprir a partir de, inclusive, de um conjunto de demandas que já estavam aí colocadas. Esse é um quadro que interessa muito, em especial, para o Nordeste, porque é um resumo, inclusive, do Atlas do Nordeste, também do Atlas do Brasil, com valores atualizados em relação ao ano passado, que precisam ser atualizados, mas com níveis de investimento, dizendo para cada município o que precisaria fazer, qual é a obra que precisa, onde é que está a fonte, e a gente acha que precisaríamos avançar na perspectiva de valorizar, de conhecer e de discutir o Atlas. E discutir o Atlas, inclusive, a partir de cada estado, discutir o Atlas a partir de cada região, a partir de blocos de município, porque o próprio Atlas organiza os municípios a partir das fontes. Então, acho que era importante que a gente reconhecesse, conhecesse e avaliasse um pouco essa perspectiva. Esse é um quadro também aí produzido, né, pelo Instituto Nacional de Meteorologia, que pega o conjunto das precipitações aí de 31 a 90. Nós estamos falando aí daí um conjunto de secas e o que a gente consegue perceber com esse mapa é que chove no Brasil. Obviamente o Brasil é um país, é até estranho para muita gente ouvir o Brasil discutir sobre crise hídrica. Né? Por quê? Porque é um país que tem, inclusive, uma oferta de água acima do que se tem em quase todos os outros lugares. Né?
Mas, inclusive, pegando um dado aqui levantado, acho que pelo Dr. Marcelo, né, que esse número de 200, é por isso que está ali em percentuais, para a gente entender um pouco o que significa dizer isso, existe um desperdício muito grande da água. Então, não adianta só a gente discutir a ideia das fontes, não adianta, precisa discutir, inclusive, o uso dessas águas. E ali a gente tem que, de cada 200 litros dessa água, 27 para o consumo, cozinhar, ingerir, né, que é beber água, 27 para higiene, para banho, escovar os dentes, 12% para lavagem de roupa, 3% para um conjunto de outros usos, inclusive lavagem de carro e 33% em descarga das bacias sanitárias. Ou seja, o maior uso que se faz da água, inclusive, não é assim, nós temos um desperdício de água de qualidade, porque boa parte da água que se usa é água potável, água tratada, ou seja, teve todo um processo e um gasto sobre essa água, e que coloca, inclusive, para a gente, talvez, dois debates. A importância da água de chuva, e aí que estava sendo levantado, mas não é um debate para ser só um debate da sua importância, ou seja, é um debate para a gente identificar o que significa dizer água de chuva. Cidades, a gente viu a apresentação ali onde você tinha dois quadros, ou seja, a mesma cidade que tem problema de água, de falta de água, tem problema, inclusive, de excesso de água. Então, como usar essa água, inclusive, como guardar essas águas nos edifícios, como guardar essas águas, inclusive para esses usos, né, para lavar o carro, para jardinagem, para um conjunto de outras águas. Dependendo da região, essa água ela pode ser usada, inclusive, para o consumo humano. Em outras regiões precisa tomar mais cuidado, talvez como a região de São Paulo e outras regiões mais contaminadas, precisaria fazer um conjunto de estudos sobre a qualidade dessa água, mas é uma água que é possível ser usada, é preciso ser trabalhada. Infelizmente, no Brasil, apenas 2 cidades, inclusive, têm leis municipais que tratam da questão do uso da água, né, que é Curitiba, que é uma lei de 2003, e Campinas, que é uma lei de 2005. Então, se investe muito pouco nessa perspectiva, então era importante avançar nesse campo, né? Conseguiríamos resolver grande parte dos nossos problemas e, para terminar essa parte, inclusive dizer que o semiárido é prova disso, o meio rural semiárido é prova disso. Até 15 anos atrás, se você olhava para o semiárido, era impossível você pensar em soluções de água para aquela região, e hoje nós somos possivelmente a maior experiência de produção de água de chuva do mundo. Existe um conjunto de outras experiências, mas na quantidade que a gente tem hoje, nós somos uma experiência relevante, inclusive, para resolver um problema social secular, que era o problema da fome e um conjunto de outros problemas no semiárido. Queria terminar essa fala dizendo que o debate da água, para além dessas questões aqui colocadas, ele tem um problema da questão do acesso, e o acesso ele é diferente, ele não é igual para todo mundo, e é preciso discutir o acesso, inclusive. É muito estranho que em períodos de grande crise você ainda esteja usando água para irrigação. O Brasil usa pouco, é importante dizer, o Brasil tem áreas poucas em relação à irrigação, mas é um processo caótico, que gasta mais água do que é o necessário, tá, okay? Que tem um desperdício muito grande nesse campo, muitas regiões não têm acesso à água, se faz seleção, inclusive, você vê... aleatoriamente você tem bairros que recebem água e outros que não recebem. Normalmente os que não recebem água são os bairros que têm mais problemas, que carecem muito de mais necessidade, que têm populações muito mais afetadas. Tem um debate sobre a questão da qualidade dessa água. Então, nós até temos água disponível, mas temos água que está contaminada pelos agrotóxicos, está contaminada, ou seja, nós temos as nascentes que estão contaminadas, nós temos um problema seríssimo aí, inclusive em relação à fala sobre a região norte, uma região que tem muita água, mas uma quantidade muito grande de água contaminada. Tem um debate da questão da gestão, certo? Para terminar, que é preciso valorizar um conjunto de iniciativas. Ou seja, as pessoas, eu dizia anteriormente, elas querem participar. Então, quando você discute com a sociedade o uso dessa água, como é que você consegue... Quais são as prioridades que a gente precisa dar, a gente consegue construir uma outra perspectiva nesse campo. São dados, inclusive, que a senadora Regina Souza levantava, né, que a ONU tem divulgado, ela já tinha levantado anteriormente. Então, você fala em 1,7 bilhões de pessoas sem acesso à água potável, equivalente a 18% da população mundial, 2,2 milhões morrem a cada ano por causa de... A gente saiu dessa estatística, é importante dizer isso, o Brasil saiu da estatística de pessoas que morriam por falta d'água, e essa é uma contribuição importante, inclusive, que deve ser atribuída ao governo do presidente Lula e da presidente Dilma. Até 2025, se for mantido o padrão de consumo,
e de poluição, 2/3 da população do planeta poderá sofrer de escassez, e a previsão para 2050 é uma das piores possíveis. Ou seja, nós podemos construir uma outra perspectiva, nós temos caminho para isso, mas a gente precisa fazer esse debate de uma forma organizada, séria, e chamando todo mundo para fazer o debate. Esse não é um problema apenas dos governos, esse não é um problema apenas da sociedade, mas esse é um problema, não é um problema apenas da academia, dos cientistas, isso é um problema brasileiro, e nós podemos, inclusive, nos tornar referência, a exemplo do que virou o semiárido brasileiro, o meio rural semiárido brasileiro. O Brasil pode virar uma referência de uso correto da água. Obrigado. Obrigado, doutor Antônio. Vamos